Graça e paz, meu irmão. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Ah, que bom. Estamos aqui no capítulo 12. Glória a Deus por isso. Quero saudar você, que é também de outra igreja, que de alguma forma encontrou nosso conteúdo durante esse tempo de exposição. Ah, que bom. Espero que você está gostando do conteúdo. E eu reforço meu pedido, continua orando por nós, continua clamando a Deus pela minha vida, pela minha esposa, pela vida do meu filho. Ele também é responsável fazendo com que essa filmagem chegue até você. Porque se depender de mim só, seja sincero, eu talvez não faria isso. Ele é um dos motivadores disso. Deus abençoe a sua casa nesse tempo tão especial que estamos aí. Finalzinho de quarentena, o Senhor tem nos dado graça. Amém? Vamos estudar a palavra? Capítulo 12 de Neemias. Olha tantas coisas que nós já vimos. Importante. Capítulo 12. Lembra do capítulo 11? Onde eu falei do meu anônimo favorito, lembra? E falei do meu versículo favorito. Dando continuidade no que Neemias começou no 11, em trazer a evidência a essas pessoas, em povoar a cidade. Comecinho do capítulo 12, ele continua falando ainda dessas pessoas que retornaram para Jerusalém. Lembra que eu falei dos métodos que ele usou para povoar a cidade? E no capítulo 12, do verso 1 até o verso 26, ele continua trazendo o nome, o relato dessas pessoas tão importantes, algumas anônimas. E eu quero hoje ler com você o verso 27. Abre aí a sua Bíblia em Neemias capítulo 12, verso 27. O título da minha Bíblia, que não é inspirado por Deus, tá bom? O título não é inspirado por Deus. O que é inspirado é o texto sagrado. O título da minha Bíblia, que pode ser diferente da sua, dependendo da versão, está escrito assim: A Dedicação das Muralhas. Verso 27 diz assim: Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de fizessem a dedicação, sublinha essa palavra para mim, com alegria. É isso que está escrito na sua Bíblia? Com alegria, e cantando louvores a Deus, com símbolos, liras e harpas. Verso 28. Reuniram-se os cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos Netofatitas, bem como de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Azabafete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas, sublinha essa palavra aí, purificaram-se a si mesmo, e depois purificaram, sublinha aí, o povo. Sublinha aí, os portões e a muralha. Olha o que diz o verso 31. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita sobre a muralha, em direção ao portão do monturo, e atrás deles ia Esaías e a metade das outras autoridades de Judá. Amém? Até aí. Vou ler aqui e vou explicar. Amados, capítulo 12, a partir do verso 27, ele nos mostra algo tão importante na nossa vida espiritual. Muito importante. Nós podemos tirar várias lições desses versículos do 27 ao
finalzinho do 47. Tantas lições nós podemos aplicar na nossa vida. E eu tenho certeza que você vai se identificar com ela. O que eu quero chamar a sua atenção é que no capítulo 12 existe uma palavra que é muito importante para nós. Chamada alegria. Alegria. Alegria, irmãos. Louvores. Adoração. Capítulo 12, Neemias. Eu fico imaginando, e aqui eu quero criar um cenário, levando você a refletir comigo. Fico imaginando Neemias, depois de ter passado tudo que ele passou, enfrentado tudo que ele enfrentou, em ter chegado em Jerusalém e olhado o escombro, o lixo, a muralha destruída, caída, as portas queimadas, uma cidade como se fosse uma cidade fantasma. Agora eu fico imaginando Neemias aqui, diante do muro pronto, diante da muralha no lugar, todas as portas novas, estabelecidas, o avivamento ter acontecido, o povo está instruído, cheio de Deus, voltado para a palavra. Fico imaginando a alegria nos olhos daquelas pessoas, fico olhando também, trazendo à minha memória, criando esse cenário dentro de mim, a alegria do coração de Neemias em ver aquilo que a palavra de Deus diz bem claro. O Senhor completa a obra que ele começa. O Senhor termina a boa obra. Paulo fala muito bem sobre isso. A carta aos irmãos da região de Filipos, a carta aos Filipenses, ela tem duas palavras-chave. A primeira, alegria, alegrai-vos. Nenhum outro livro da Bíblia você vai encontrar mais a palavra alegria do que em Filipenses. E a segunda, prisão. Aí talvez você está se perguntando, poxa pastor, como é que equaciona prisão com alegria? Como? É exatamente isso. O livro onde Paulo fala mais sobre a importância de estar alegre é onde ele estava preso, acorrentado numa cadeia romana, e ele diz, mesmo dentro da cadeia, ele contenta e ele consegue vislumbrar. As correntes podem estar nas tuas mãos, os pés podem estar amarrados, mas ele dizia, Deus é poderoso para completar a obra que ele começa. Sabe, amados, a alegria, ela, na sua base, ela tem o caráter de Deus, o atributo de Deus, ou os atributos de Deus. A firmeza da alegria é o que diz a palavra. Agora não confunda alegria com felicidade. A base da felicidade é uma só, é a circunstância. Vou repetir, a base da felicidade é a circunstância. Dependendo dela, é como que você vai estar. A alegria é o maior sinal, é a maior evidência de uma pessoa madura. Uma pessoa madura espiritualmente é uma pessoa que entende, uma pessoa que é alegre, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer meio ou qualquer avalanche que pode vir sobre ela. Ela está alegre, porque ela sabe que a alegria dela é a força do Senhor agindo, operando dentro dela. A alegria é a base do que diz a palavra. A alegria é o que ela crê, do que ela confia. Por isso que ela pode em todo tempo ser alegre. É o que Paulo estava dizendo na carta aos Filipenses. Até parece que eu estou fazendo exposição de Filipenses. Mas o que nós percebemos aqui no capítulo 12 de Neemias é exatamente isso. Neemias se alegrando diante da obra construída, diante de tudo pronto. E aí, queridos, do verso 27 que nós lemos até o 47, que eu quero chamar a sua atenção, Neemias, ele tem atitudes,
e as atitudes de Neemias, vou tentar criar um cenário para você. Imagine uma multidão de pessoas, e aí Neemias pega os levitas, os sacerdotes, pega aquelas pessoas que estavam com instrumentos musicais, e aqui ele fala quais são: a harpa, lira, símbolo, e ele coloca um grupo para descer a muralha e outro grupo para subir a muralha em procissão. E aí eu não sei como que você tem a palavra definição dentro de você, não sei qual é a memória que o seu consciente vai buscar aí agora quando eu falo procissão. Mas Neemias botou um povo para descer cantando, louvando na muralha, e o outro para subir cantando, louvando na muralha. E aí talvez você, pastor, mas como assim? Um grupo de pessoas cantando, andando em cima do muro? Ué, eles não vão cair, não? É a pergunta que meu filho fez. Segundo Flávio José, a largura da muralha que eles construíram tinha 2,10 metros. Dá para andar bastante gente. Dá para cantar bastante gente. É uma margem segura. 2,10 metros. Dá para fazer muita coisa em cima do muro. Entende isso? Então, olha o cenário. Um grupo subiu e um grupo desceu. Fazendo o que, pastor? O texto diz. Eles cantavam, adoravam, louvavam o Senhor pela muralha construída, pela obra feita, agradecendo ao Senhor. Amados, deixa eu te dar um princípio espiritual. A Bíblia fala sobre isso. Jesus, ele fez muito isso. Nós conseguimos compreender todo esse detalhe. O agradecimento é a porta que Deus usa para abrir o milagre para você passar. O agradecimento abre portas para que o milagre possa acontecer sobre nós. Se você tiver dúvida disso, é só você olhar alguns textos específicos, como por exemplo a multiplicação dos pães. Antes do milagre acontecer, o que o Senhor fez? Pegou o pão, partiu e deu. Lázaro, lembra? Lembra do Lázaro? Antes do milagre acontecer, antes dele ressuscitar, qual foi o termo da oração de Jesus? Pai, te dou graças. Essa é a base do que o Senhor quer nos ensinar no livro de Neemias. Agradecer, louvar, adorar. E como podemos nos identificar com esses irmãos? E aqui eu tracei lições práticas. Se você quiser anotar, agora é a hora. Tá bom? Pastor, qual é a primeira lição que podemos aprender dentro desse texto que nós lemos? Anota aí. Devemos celebrar a Deus com louvores, com cânticos a Deus pelas nossas vitórias. Você tem a prática de fazer isso? Você tem a prática de celebrar ao Senhor pelas suas vitórias? Aqui no verso 27 nós percebemos isso. Neemias chamou o povo, convocou o povo para celebrar a vitória. O muro estava construído, irmãos. O impossível aconteceu. O que ninguém acreditava aconteceu. O que os inimigos não acreditavam aconteceu. Até mesmo muitas pessoas, até do grupo, da equipe de Neemias, talvez não acreditavam. Mas Deus completa a boa obra que ele começa. E eles estavam aqui no verso 27, acompanhe na sua Bíblia, eles estavam celebrando louvores a Deus pelas vitórias dele. Amém? Você consegue compreender isso? Verso 27 também nós aprendemos que não podemos fazer isso sozinho. Não temos como fazer isso sozinho, porque não construímos o muro sozinho. Lembra que eu falei da importância da equipe? A importância de mostrarmos àqueles que estão ao nosso lado que a obra nunca é feita sozinha? Outro princípio que nós podemos tirar e identificar como lição é esse.
Devemos celebrar a Deus com louvores, com gratidão, mas também na união, ou com união, em união com os nossos irmãos. Eles nos ajudaram. Eles nos ajudaram no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa história. Alegrai-vos com os irmãos. Nós aprendemos isso no verso 27 até o 29. Acompanhe aí na sua Bíblia. Também no verso 27 até o 44, o que nós percebemos é: devemos celebrar o Senhor com alegria, louvores, pelo fato dele manter a alegria presente no nosso coração. Ah, amados, como é importante alegrarmos no Senhor. Como é importante alegrarmos na presença do Eterno. Como é importante isso. E aqui Neemias fala sobre a importância de estarmos alegres na presença do Senhor. O que nós aprendemos também no verso 30, não temos como celebrar com alegria se não tivermos pureza no nosso coração. Foi isso que Neemias fez. Antes deles começarem a celebrar, a Bíblia diz que ele chamou o povo para se purificar. Primeiro, lembra que eu disse? Sempre o líder. Sempre o líder. Primeiro os sacerdotes, primeiro os líderes se purificaram. Eu acredito que eles devem ter passado por um tempo de jejum. A Bíblia não fala, mas eu acredito. Se banhar, se lavar, também jejuar. Eu acredito que eles passaram por isso. Mas depois também o povo. Olha aí que diz a tua palavra. Olha aí que diz a Bíblia. Verso 30. Eles se purificaram. Eles se lavaram. Eles se consagraram. Eles ficaram limpos. Essa também é uma característica que nós precisamos entender. 44 ou 47. Nós devemos celebrar o Senhor com alegria, com louvores, mas também, que diz aí na sua Bíblia, olha para ela. Nós devemos celebrar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, com as nossas primícias. Faz parte também da adoração, irmãos. Está aí no verso 44 ao 47. Há uma conexão muito forte entre lábios e entre mãos. Que é isso, pastor? Não estou entendendo. Olha para o verso 44, você vai conseguir compreender isso. Há uma conexão muito forte entre os nossos lábios e o nosso bolso. Que é isso, pastor? Continue não entendendo. É simples, amado. Com os nossos lábios, nós louvamos, adoramos. E com as nossas mãos e com o nosso bolso, nós honramos ao Senhor. Com os nossos dízimos, com as primícias, com a nossa oferta. É uma conexão. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Nós precisamos aplicar isso em todo o decorrer da nossa vida. É isso que Neemias está chamando o povo naquele tempo a fazer. Olha aí para a sua Bíblia, do 44 ao 47, dá para você entender bem isso. Ou será que só eu que estou vendo? Como é bom alegrarmos no Senhor. Como é bom percebermos que o Senhor foi fiel para cumprir a obra. Nós precisamos também ser fiel ao Senhor, irmãos. Nós precisamos também, nesse tempo de escassez, ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. Não tem como fugir do princípio estabelecido por Ele. A Bíblia é muito clara quando nós olhamos para ela. A Bíblia ela é extraordinária quando nós olhamos para ela. Lembra que eu disse para você sobre a procissão? Um povo estava subindo o muro e o outro estava descendo.
O interessante é um estudo muito longo. E eu não vou conseguir fazer isso aqui. Porque a quarentena está acabando, as minhas atividades estão aumentando. Mas eu quero chamar sua atenção, e aí fica como um dever de casa para você. Fica como uma lição para você fazer aí na sua casa. A procissão de Neemias, elas estavam em cima do muro. E o interessante, em cada porta eles paravam e celebravam. Eles andavam um pouco, chegavam numa porta e eles paravam e celebravam. Cada uma dessas portas, 10 específicas, cada uma delas tem um significado espiritual para a nossa vida. Tem uma importância espiritual que nós podemos tirar disso. Vou até acrescentar, vou ir mais fundo. Existe algo profético sobre cada uma dessas portas na nossa vida. Neemias, ele fez questão de parar. O povo parava. E a primeira porta, eu quero só falar de uma só. A primeira porta, olha aí, verso 31, a Bíblia diz que quando eles começaram, eles pararam na porta do montouro. Foi a primeira porta que eles pararam, que a procissão chegou. Pastor, qual o significado da porta do montouro para nós? Eu entendo que montouro, a porta do montouro, ela tipifica para mim, quebrantamento. Quebrantamento, irmãos. Por quê, pastor? Amados, porta do montouro, ela representava o lixo da cidade, o escombro da cidade. Eu vou usar um termo que talvez você identifique melhor. O lixão da sua cidade. Sabe onde que é o lixão da sua cidade? Onde que a prefeitura pega, recolhe todo o lixo e joga para lá? Sabe onde que é? Vocês sabem onde que é na sua cidade? A porta do montouro em Jerusalém era o lugar do lixão, era o lugar do escombro, era o lugar onde os animais que eram mortos eram levados para lá. Tudo que era ruim era colocado lá. E eles começaram lá, adoração lá na porta do montouro. E eu fico imaginando, quando eles estavam lá, adorando, cantando, alegre naquele lugar, eles poderiam olhar e se quebrantar e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu estou diante de um cenário, mas o meu coração está alegre, porque em meio a isso, o Senhor sempre cumpre a tua palavra. E hoje nós estamos aqui, com o muro construído, com a porta estabelecida, com o povo alegre, e podemos te adorar e cantar. Ah, irmão, que maravilhoso isso. Faça a disca, faça esse estudo das portas. Cada uma delas tem um significado. Eu vou ficar só com essa. E eu quero terminar esse vídeo hoje orando por você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, tua palavra nos exorta, mas também nos traz toda a importância de compreendermos a alegria do Senhor. E a base da alegria do Senhor não é a circunstância, mas a base da alegria do Senhor é o teu caráter, é o teu amor, é os teus atributos, é a tua soberania, é o teu poder emanente, é a glória do Senhor, é a firmeza da tua palavra, que nos garante que o Senhor é vivo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor sempre cumpre a obra que começa. O Senhor sempre termina a obra que um dia começou. Então, em nome de Jesus, quem sabe esse meu irmão, essa minha irmã que está me vendo agora, está vivendo dias de tristeza, de angústia, de caos,
Mas eu oro agora pedindo, Deus, fortalece através do teu Espírito o teu filho, a tua filha, para que ela possa se erguer em meio talvez ao montoro, se erguer em meio ao lixo, ao caos, ao medo, ao pânico, e acreditar que a alegria dele não vem da circunstância, mas vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e guarda, e livra, e cuida, e termina a obra que o Senhor começa. Talvez esse meu irmão e minha irmã olhe e pense, Senhor, isso não vai se cumprir. Senhor, é impossível meu marido se converter, é impossível a minha mulher se converter, é impossível meu filho largar as drogas, largar o crime, largar essa circunstância que ele vive. Mas mostre para ele, ó Deus, mostre para ela que o Senhor é poderoso para fazer, para completar, para terminar tudo o que começou. E se o Senhor começou na vida deles, na vida dos entes queridos, o Senhor há de completar até o final. Antes do Senhor voltar para buscar a tua igreja, ó Deus, esse ente querido vai estar prostrado diante do altar e reconhecendo, dobrando os joelhos, dizendo, só o Senhor é Deus. Pai, obrigado por esse tempo de estudo. Deus, ativa mesmo o desejo dos teus filhos de querer mais, e estudar mais, e buscar mais a compreender a tua palavra. É o que eu te peço, é o que eu oro, é que eu agradeço com alegria no coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão, até o último capítulo 13. Amém?